Será que alguma vez você já parou para pensar o que significa realmente pecado? Eu sei que de alguma forma você já obteve algum conhecimento com relação ao pecado. Talvez você tenha estudado o significado da palavra pecado no hebraico. Talvez você tenha estudado a palavra pecado em grego. Talvez você tenha estudado as palavras que estão associadas a pecado, transgressão, iniquidade. Eu quero partilhar consigo uma experiência que eu tive na qual Deus me revelou o pecado. Eu sou o pastor Francisco Moabi e estamos aqui mais uma vez para falar sobre as coisas do céu. Se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir a você que se inscreva no canal agora mesmo, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e certamente vai abençoar a sua vida. Quando eu me converti, eu tive o meu coração queimando de paixão por Cristo, muito amor por Cristo. Estudava a palavra de Deus, algo que Deus sempre me levava a fazer era estudar a sua palavra, ler a sua palavra, meditar a sua palavra, digerir aquilo que a Bíblia ensinava. Participava na escola bíblica, participava no discipulado. Aprendi que o pecado significa falhar o alvo. Eu tinha toda essa noção na minha mente, esse conhecimento sobre a etimologia do pecado eu tinha. Enquanto estava em comunhão com Deus, em oração, eu fiz um pedido a Deus. Eu disse assim: Senhor, nós falamos tanto sobre pecado, vemos tantos vídeos sobre pecado, ouvimos tantas pregações sobre o pecado, mas o que é pecado realmente? Fora toda essa teoria, pecado é isso, pecado é aquilo, o que é isso? O que é pecado de fato? Então eu orava a Deus e pedi-lhe que me emprestasse os seus olhos para que eu tivesse a visão do pecado da mesma forma que ele vê. Eu queria ver o pecado como Deus vê o pecado. Foi instantâneo, irmão. Deus pegou-me e levou-me para a Bíblia Sagrada. E começou a falar comigo com uma clareza que gerou temor no meu espírito. Deus levou-me para o livro de Gênesis. Deus me disse assim: você lembra do dilúvio? Eu disse: eu lembro. Ele disse assim: sim, fui eu quem causei o dilúvio. Milhares de pessoas morreram por causa do pecado. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Eu disse: sim, Senhor. Deus me disse: fui eu quem destruí aquela cidade por causa do pecado. Levou-me para Êxodo. Eu disse: você lembra da morte dos primogênitos? Sim, fui eu quem matei os primogênitos. Não foi o Satanás, fui eu. Você lembra no deserto das mortes, da terra que se abriu e engoliu 250 pessoas? Você lembra da descida de Moisés e da desobediência do bezerro de ouro que foi feito e cerca de 3.000 pessoas morreram? Você lembra da morte dos 185.000 assírios, Senaqueribe, que se reunia para destruir a cidade santa? Você lembra? Disse sim. E eu pedi a Deus para que parasse, porque era muita informação, era muita coisa. E Deus disse assim: eu aborreço o pecado. Eu não negocio com o pecado. Eu não suporto o pecado. Eu abomino o pecado. Muita gente pensa, né, que o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento são diferentes. Mas é o mesmo Deus. Levou-me para o Novo Testamento e eu vi aí Ananias e Safira morrendo por causa de uma mentira. Não foram duas mentiras, foi apenas uma mentira. E lendo o livro de Atos, no mesmo livro onde consta a história de Ananias e Safira, Herodes morreu porque não deu glórias a Deus. Disse: meu Deus, então nós não temos verdadeiramente consciência do que é pecado. Então eu percebi isso e gerou um temor no meu espírito. Este é o nível mais profundo da espiritualidade, quando você consegue ver as coisas como Deus vê. Porque o pecado não é apenas fazer aquilo que é errado. A Bíblia nos fala no livro de Provérbios, capítulo 8, verso 13, que o temor do Senhor é aborrecer o mau caminho e a boca perversa, aborreço. Este é o temor do Senhor. E este temor, ele surge através do Espírito Santo, que se conecta ao nosso espírito e então nos leva a compreender as coisas da forma de Deus. Há muita teoria, há muita gente falando do inferno, mas nem crê verdadeiramente no inferno. Há muita gente falando sobre o céu, o paraíso, mas não crê verdadeiramente no céu. Prega sobre o céu, cantamos louvor sobre o céu, mas muita gente não tem conhecimento sobre o céu. Não conhece, não sabe, nunca, não tem sede. Porque
Alguém que se prende a este mundo é porque ainda não teve a revelação no seu espírito sobre o mundo vindouro, sobre o céu. Porque quem tem a visão do céu, da forma de Deus, revelada pelo Espírito Santo no seu espírito, não negocia o céu pelas coisas da terra. Então eu oro para que Deus te conceda a compreensão das coisas espirituais da forma dele, da forma que ele encara as coisas. Diga, Senhor, empresta-me os teus olhos, Senhor. Dá-me os teus olhos. Eu quero ver as coisas como o Senhor vê. Tudo que nós lemos na Bíblia, eu quero ver como o Senhor vê. E isso vai gerar um temor verdadeiro e vai te tornar um filho de Deus melhor. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Tamo juntos.